A importância do fluxo, então, em ambientes relativamente instáveis, né? Então, nós já falamos que a nossa empresa muitas vezes tem ambientes operacionais instáveis, né? Quebra equipamento, eu tenho problema muitas vezes de retrabalho, eu tenho problemas de scrap, falta pessoas, falta material. Então, esse ambiente de instabilidade, como que eu posso trabalhar, né? Já que eu não tenho tanto orçamento e sei que algumas implementações Lean, elas demoram para acontecer. Eu não tenho tanto especialistas em Six Sigma, mas o que eu poderia fazer? Tem uma saída? Realmente tem uma saída. Então, o que a gente precisa entender um pouquinho, né, é que desde Henry Ford e Taiichi Ohno, né, eles abriram nossos olhos para o fato de que um melhor fluxo ela leva a operações muito mais efetivas. Se a gente puder acelerar o fluxo através aí da redução do inventário, da redução do lead time, a gente vai ter uma efetividade enorme, né? Então, esses são alguns conceitos que vêm lá de Ford, depois do Taiichi Ohno, que foi aí o grande ícone da Toyota. Nós precisamos ficar atentos. Então, um grande recado que eles nos deram é o seguinte: acelere o fluxo reduzindo o lead time. É aí que é a questão. Mas qual o impacto de um fluxo melhorado em ambientes relativamente instáveis? Então, nós queremos aí fazer aí uma melhoria de fluxo, fazer aí a redução do lead time através da redução do inventário, mas como que isso se comporta quando eu tenho aí ambientes relativamente estáveis? Então, para responder essa pergunta, pessoal, nós vamos analisar aí dois sistemas de produção diferentes, né? Eu vou passar aí dois sistemas de produção diferentes, um que a gente chama de sistema de lotes de produção e um em relação ao fluxo de uma peça. Convido vocês para assistir então esses dois sistemas de produção. Primeiramente, nós vamos mostrar como os sistemas batch e contínuo funcionam, né? O primeiro aqui é o sistema batch. Batch é um sistema de produção de transferência em lotes. Então, aqui eu tenho 4 operações, né? Que a gente pode chamar também aqui de processo. Eu tenho que transferir aqui 5 peças de um processo para outro. Cada peça leva 1 minuto para ser processada. Quanto tempo vocês acham então que num fluxo em lotes vai demorar para eu transferir essas 5 peças do A até depois do processo B, na qual os produtos são concluídos? Quanto você acha aí, enquanto eu não solto aqui essas bolinhas, quanto tempo você acha que vai demorar para essas 5 peças passarem aí do processo A para o processo D, até o final do processo D, trabalhando em lotes, né? Ou seja, vai transferir primeiro as 5 peças no A, depois do A para B e assim por diante. Vamos dar uma olhada que esse é um processo ainda que muitas empresas trabalham. Então tá aí 1 minuto por peça, produziram 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças, 5 minutos, mais 5 minutos para passar pelo processo B, agora C mais D, então levamos aí 20 minutos para processar esse mesmo lote, né? Então vamos agora analisar em fluxo contínuo, em fluxo de uma peça. Então o meu lote de transferência, né, não vai ser mais 5 peças. O meu lote de transferência vai ser uma peça. O meu tamanho de lote são 5 peças, mas a minha transferência não vai ser mais de 5 em 5, como nós vimos o fluxo em lotes. Vai ser de uma peça. Então vamos ver quanto tempo demora para essa mesma quantidade de 5 peças ser processadas do A até o final do D. Então você está vendo que enquanto eu estou processando uma, as outras estão sendo puxadas. Então é o fluxo de uma peça, né? Faça uma, mova uma, muito tradicional no ambiente da Toyota. Então eu tenho aí para as mesmas 5 peças uma quantidade menor do que a metade. Então isso realmente é muito importante e muito interessante, né? Principalmente no ambiente da Toyota, né? Onde a variabilidade em relação aos equipamentos são bem menores no processo produtivo deles do que nós que não somos Toyota.
embora tenhamos que deixar o processo cada vez mais robusto, né? Então nós vamos ver aí o impacto que eu tenho em velocidade, que é extremamente bom, né, em relação a quando eu transfiro isso com lote. Isso é muito claro, mas tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então vamos dar uma olhada agora, pessoal, quais são as vantagens e desvantagens do sistema de produção. Então aqui, como que a gente pode avaliar, né? Aqui é o tamanho do IP entre operações. Então a gente viu que quando a gente transfere um lote de peças de uma operação para outra, sem ser de fluxo unitário, como a gente viu no primeiro exemplo, de lote sem batch, transferindo de 5 em 5 peças, é natural que a gente tenha realmente uma quantidade muito grande entre operações, né? A gente tem aí engarrafamentos, né? Problemas de prioridades. Então, o que acontece quando eu trabalho em lotes, né? Quando eu transfiro esses lotes em uma quantidade muito grande, né? Eu tenho realmente uma quantidade muito grande de material, né? Consequentemente, essa quantidade de material, ela faz com que eu tenha aí uma atenção gerencial muito grande, porque muitas peças engarrafadas, né? Eu tenho muitas filas na frente das operações, eu preciso gerenciar com muita atenção para que eu não atrase um cliente e eu tenho uma quantidade grande de peças no meio do processo. Então, faz com que a minha atenção fique muito grande. Faz com que muitas vezes eu tenha que produzir com horas extras no final de semana. Faz com que muitas vezes eu leve a pensar que eu preciso de mais equipamentos. Então, quando eu tenho um tamanho de WIP muito grande, né, quando eu trabalho com fluxo em lotes, aquele exemplo do slide anterior, essa quantidade grande de WIP, de work in process, de peças no processo, faz com que a minha atenção realmente seja muito alta. Em contrapartida, quando eu tenho uma quantidade de fluxo de uma peça, por exemplo, muitas vezes eu não tenho tempo de reação suficiente, né? O que acontece quando eu estou fazendo um fluxo de uma peça e o meu processo fornecedor ele quebra, né? Nós temos variações. As nossas máquinas muitas vezes elas não são tão confiáveis. Então o que acontece quando a gente reduz o fluxo de uma peça? Você só tem uma peça entre operação e outra. Então se o seu equipamento quebra, aquela peça não vai chegar na operação posterior, você vai ter uma reação em cadeia e toda a tua linha está parada até que essa operação que quebrou, ela volte a funcionar. Quando eu tenho também, então, uma quantidade de WIP muito pequeno, a minha atenção gerencial também é grande, né? Que é basicamente o fluxo contínuo que eu acabei de mostrar. Então, esses dois extremos, né? Tanto o fluxo contínuo de uma peça, embora tenha uma resposta muito rápida em relação ao tempo de fabricação, e também quando eu produzo em lotes, que eu demoro mais e tenho muito mais peças, ambas situações exigem uma atenção gerencial muito grande. Então, nós precisamos achar um meio termo entre essas duas condições. Uma quantidade de WIP que não exija uma atenção gerencial muito grande e, mesmo assim, eu consiga entregar peças ao cliente. Então, vamos lá. Qual a melhor opção para um ambiente de produção instável, já que eu vi essas duas situações? Então, pessoal, uma boa alternativa para manter o fluxo com baixo WIP. Então é isso que a gente quer. Nós já vimos que nós precisamos diminuir, nós precisamos minimizar o WIP, nós precisamos minimizar aí as filas. Só que eu ainda preciso manter o fluxo. Então qual é a melhor opção? A gente já viu que esses dois extremos não são tão bons. Então, pessoal, que tal a gente trabalhar nesse platô, né, dessa curva, que é uma quantidade de tamanho de WIP entre operações que seja razoável, fazendo com que a minha atenção, né, o meu estresse, a minha energia gerenciando o processo, ela seja muito menor. Então, eu não quero ter o fluxo de uma peça, porque eu sei que isso no meu processo, com muita estabilidade, vai fazer com que eu tenha muitas paradas, mas eu não quero também uma quantidade muito grande sendo transferida entre operações, entre processos, porque isso me atrasa, porque isso me causa fila. Então, realmente,
uma solução interessante seria um tamanho do IP nessa condição intermediária, que na teoria das restrições é chamada de pulmão de proteção. Então você vai criar um pulmão de proteção na frente de uma determinada operação, né, que é a nossa restrição, e ali eu vou ter uma quantidade dimensionada para que eu mantenha a minha linha trabalhando fortemente. Nós vamos dar um exemplo claro em relação a isso. Então não é no sistema todo, como eu já comentei, esse pulmão de tempo, onde eu tenho uma certa quantidade de WIP, vai ser sempre na frente do seu gargalo, ou da operação com restrição de capacidade, que a gente chama de RRCE, recurso com restrição de capacidade.